Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos ver o nosso capítulo. As origens da civilização grega. Os povos gregos, eles tiveram origem nas estepes da Rússia. Eles eram povos indo-europeus. Eles chegaram na região da atual Grécia num tempo posterior de outros povos que já existiam lá. Esses povos que vieram das estepes russas eram os dórios, os jônios e os eólios, né? Os dórios foram para a região sul, na península do Peloponeso, onde fundaram diversas cidades-estado, principalmente a mais conhecida, Esparta. A Grécia Antiga ocupava parte da atual Grécia, no sul da Península Balcânica, mas também no sul da Península Itálica, e em regiões da Ásia Menor, atual Turquia. A história da Grécia Antiga é dividida em período homérico, né, que é o mais antigo, não tem fontes históricas que documentem, só os poemas do Homero, o Ilíada, que narra a Guerra de Troia, e a Odisseia, que narra a história do Odisseus, também conhecido por nós com o nome latino Ulisses. Muito bem, depois é um período arcaico, entre os anos 800 e 500, foi quando a população grega se centralizou em cidades-estado, né, chamadas de polis, e então a Grécia nunca formou um império unificado, né? De períodos em períodos, algumas cidades-estado se sobressaíam sobre as outras, né? E dominavam todas. Atenas já dominou tudo, Esparta já dominou tudo. Houve aí um revezamento de manutenção do poder, mas um estado grego mesmo unificado nunca houve, tá? Período clássico entre os séculos 5 e 4 a.C., né? Quando as cidades atingiram o apogeu delas e as cidades-estados se consolidaram como formação política. E o último período da história da Grécia Antiga é o período helenístico, né, que já é o período em que os macedônios do Alexandre o Grande dominam a Grécia e levam para lá muitas influências do Oriente, né? Oriente, quando a gente fala ali, Oriente Médio, a Pérsia e um pouquinho ali da Índia, tá? Esse é o período helenístico. As origens mais remotas da civilização grega remete à ilha de Creta e à cidade de Micenas, por isso também chamado de civilização creto-micênica. Lá surgiram as primeiras cidades altas, né, que eram Tirinto e Micenas. Por que cidades altas? Eles construíam as suas cidades no alto dos morros, como uma forma de defesa. Né? Para quem está atacando é mais difícil você subir tudo para atacar. Para quem está se defendendo é melhor você estar em cima para se defender. Nessa civilização micênica veio também a origem do idioma grego. Não era o mesmo, mas era próximo. Os deuses também, como Zeus e o Poseidon, eles vieram do panteão micênico. E aí eles foram adaptados pelos gregos e colocado características próprias, assim como os romanos também fizeram. Pegaram os deuses gregos e deram características próprias. Os gregos fizeram isso com os deuses da civilização creto-micênica, tá? Os gregos herdaram essas coisas e também, né, o legado da herança dos efeitos da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, ela é narrada na Ilíada. Durante muito tempo se duvidou que Troia existiu, mas os arqueólogos descobriram sim a cidade de Troia, e não só uma Troia, 7. Como assim 7? 7 camadas, porque na antiguidade, quando alguém destruía uma cidade, ela era reconstruída sobre os destroços da cidade que foi destruída. Então, cada camada representava uma destruição e uma reconstrução. Em Troia foram encontrados 7. Só que não se prova, por exemplo, que houve o cavalo de Troia, nem todo aquele que Procó entre a Helena de Troia, o Menelau, enfim. O que se prova, o calcanhar de Aquiles, né? O que se prova é que houve lá uma cidade de Troia que teve muita guerra por lá.
E assim, como não tinha fonte escrita, se usava essas obras literárias do Homero, que inclusive se duvida por parte da academia que o Homero possa ter existido. Por quê? Porque entre Odisseia e Troia tem muitas diferenças, né? Troia é mais a Ilíada, que fala de Troia, é a mais antiga, e a Odisseia, que fala do Ulisses, é mais recente. E no Ulisses já fala de armas de metal, coisa que não se fala na Ilíada. Então, quer dizer, eram de tempos muito diferentes. E então, o que pode ter acontecido é que foram atribuídas ao Homero, né? Homero, Homer, em inglês. Gostaram dessa, né? Enfim, então, se prova isso, que houve sim a cidade de Troia na Ásia Menor, só que essa cidade, a gente nas outras coisas que se narram por lá, muita coisa fica pro lado mitológico. Como eu estava falando, é ficção? Sim, mas dá pra gente saber muita coisa, como por exemplo, você pega uma novela de 1980, que é uma obra de ficção, mas a gente consegue tirar informações reais dela, como as pessoas se vestiam nos anos 80, as músicas foram hit parade em 1980, esse tipo de coisa. Tudo bem? Continuando. Quando os dórios chegaram na Grécia, foi um grande impacto social, né? E aí as famílias se fecharam nos clãs ou genos, que pessoas que se consideravam parentes. Tinham lá o homem mais velho, que era o pater familias, que dominava tudo. Que mais? Era uma civilização que era fruto do trabalho escravo. Muitos dos escravos eram ou estrangeiros ou pessoas que deviam e não pagavam as suas dívidas. O genos, ele era um trabalho tipicamente rural, mas tinha lá também os artesãos livres. O poder ficava na mão desse pater familias, que era chamado também de basileu. Esse título de basileu, com o tempo, passou a ser usado também para os reis, tá? Basileu. Inclusive, numa cultura grega bem posterior, né, como do Império Bizantino, o rei do Império Bizantino era chamado de basileu. Muito bem. Período arcaico, né, foi quando as cidades e estados foram surgindo, né? Elas foram surgindo em polis, com o nome de polis, perdão. Eram pequenos vilarejos que iam aumentando, depois se construía muro em volta para proteger as pessoas, né? Porque os ataques de outros povos era muito comum na época. A parte mais alta era chamada Acrópole, que era onde ficavam as fortificações militares, os templos religiosos, e era também onde se debatiam as ideias, né? Na Acrópole, e dentro da Acrópole a Ágora, que era o lugar principal, a praça principal da cidade. O que vai acontecer? Quando a cidade-estado ela se unificou, vai ter transformações, né? Como eu havia falado, surgiu aí a figura do Ectomoro. O Ectemoro, ele era o camponês que sobrevivia ali de maneira precária, e existiam os eupátridas. Os eupátridas acabaram se transformando no que a gente conhece por nobreza. Os ectemoros, eles tinham que pagar muitos impostos, e quando eles não pagavam, eles se tornavam escravos, né? Como não tinha terra para todos se alimentarem, para produzir alimentos para todos se alimentarem, houve a diáspora grega. E aí os gregos fundaram colônias. O que é colônia? Colônia é, como as colônias de bactéria, né? Um grupo de fora vivendo dentro de um corpo. Por exemplo, na Itália foram fundadas colônias gregas. Até na Espanha tinha colônia fundada por gregos. Na Espanha, na França, né? Locais bem distantes da Grécia. Então eles formavam essas colônias, que nada mais eram que cidades-estado gregas formadas fora da Grécia. Muito bem. E lá eles mantinham todo o sistema grego. As leis geralmente usadas pelos povos da Grécia, o idioma, os costumes, a alimentação, né? Essa colonização ela ajudou a diminuir um pouco as tensões dentro da Grécia. Como eu ia falar, tinha essa questão, ectemorfo, devia, não pagava, virava escravo. Ninguém queria virar escravo. Já pensou nos tempos de hoje? Se alguém que não pagasse as contas virasse escravo? Triste, né?
Bom, com o tempo, então, o poder foi ficando mais sofisticado. Esses eupátridas, como eu falei, viraram a nobreza, a aristocracia, e o basileus, que era o chefe de família, ele vai perdendo função. O governo começa a ser exercido por instituições, né, como os gerontes se juntam, né, os gerontes são os velhos, né, vem de ger, ancião, se juntam na gerúsia, que era uma instituição, uma espécie de assembleia para pessoas mais velhas, mas isso nós vamos ver mais de forma mais detalhada nos capítulos que vêm a seguir, né? Então, lá na Grécia se produzia muito vinho e muito azeite, e isso era trocado por trigo. A alimentação básica da antiguidade era isso: pão com azeite e trigo. Vai almoçar pão, azeite, trigo. Pão, azeite e vinho, perdão, olha eu falando besteira. Pão, azeite e vinho, né? Era a base da alimentação. Com o trigo se fazia o pão, né? E com o pão se regava com azeite, sal e vinho. Era essa a alimentação básica das pessoas. Era uma época de alimentação precária, tá? Esses homens que vendiam vinho e azeite, eles foram ganhando prestígio social conforme ia aumentando os seus lucros. E aí essa camada social ia subindo, mas não tinha participação política. Homens ficaram ricos vendendo trigo e azeite, mas não podiam participar da política, porque a política era só para quem tinha cidadania, e para quem tinha cidadania era apenas a nobreza, né? E aí também os camponeses pobres, né, os ectemorfos, tinham que pagar dívida, e os escravos também. Isso ia gerando uma sociedade de descontentamento. Uma pequena nobreza que não representava nem 3% da população dominava a política, a economia e a cultura das cidades-estado grega, enquanto toda a enorme maioria estava completamente fora de qualquer possibilidade de participação na vida pública ou de defesa dos seus interesses, né? E que nós vamos ver nos próximos capítulos, essas coisas vão mudar bastante. Beleza, galera? Respondam as 5 perguntinhas. Uou!